Há muitas estruturas ferroviárias incríveis pelo mundo. Hoje vamos falar sobre pontes e escolhemos 10 das mais impressionantes. Devemos admitir que essa lista é bem subjetiva. Escolhemos as pontes que nós, como equipe, achamos mais empolgantes. Elas se destacaram por causa da complexidade de engenharia e pelo simples fato de que adoraríamos vê-las pessoalmente. Esses são os tipos de pontes que fazem você parar e dizer uau! Também queremos ouvir você. Conte nos comentários se você classificaria essas pontes de outro jeito ou se acha que esquecemos alguma. Vamos fazer o nosso melhor para explicar o design e as características únicas de cada ponte enquanto seguimos pelo vídeo. Começamos a lista pelo número 10, com a Ponte Chenab, conhecida como a ponte ferroviária mais alta do mundo. Ela está localizada entre Bakau e Kauri, na Índia. Esta notável ponte em arco de aço e concreto transporta uma linha ferroviária de via única sobre o rio Chenab. Uma ponte em arco é um tipo de ponte onde a carga principal é suportada por um arco curvo que transfere o peso horizontalmente para os apoios em cada extremidade. A ponte Chenab fica a uma altura incrível de 359 metros acima do leito do rio, tornando-se não apenas a ponte ferroviária mais alta, mas também a ponte em arco mais alta do mundo. Ela possui um comprimento total de 1.315 metros, incluindo um viaduto de 650 metros no seu lado norte. Seu enorme arco se estende por 467 metros e possui um comprimento total de 480 metros. A construção começou no início dos anos 2000, mas enfrentou atrasos significativos devido a preocupações com estabilidade e segurança. O trabalho foi interrompido em 2008, mas retomado em 2010, com a data de conclusão adiada para 2015. Por fim, a ponte foi totalmente concluída e inaugurada em 2022 e o primeiro teste completo com trem foi realizado em junho de 2024. No número 9, temos a ponte Kingma, em Hong Kong, nomeada em homenagem às duas ilhas que conecta, Changi e Ma Wan. Esta impressionante estrutura é a maior ponte suspensa do mundo, projetada para tráfego rodoviário e ferroviário. Pontes suspensas, como a ponte Kingma, têm o tabuleiro pendurado em cabos entre torres altas, ancorados nas extremidades. Esses cabos suportam e distribuem a carga de forma eficiente para torres e âncoras. Esse design torna as pontes suspensas ideais para vãos longos sobre a água ou outros terrenos desafiadores. A ponte Kingma possui um vão principal de 1.377 metros e tem 206 metros de altura. A plataforma de 41 metros de largura possui 6 faixas de tráfego rodoviário no nível superior. O nível inferior possui 2 trilhos ferroviários e 2 vias cobertas usadas para manutenção ou rotas de emergência em tufões graves, quando o andar superior está fechado. A ponte foi construída entre 1992 e 1997, levando 5 anos para ficar pronta. No número 8 está a Ponte do Grande Belt, ou Grande Belt Fixed Link, uma notável obra da engenharia que liga as ilhas dinamarquesas, Zelândia e Funen. Essa estrutura não é uma única ponte, mas uma combinação de 3 elementos principais: uma ponte suspensa, uma ponte de viga-caixão e um túnel. A ponte oeste, entre Funen e a ilha de Sprogo, é formada por 2 pontes paralelas, uma rodoviária e outra ferroviária. Finalizada em 1994, a ponte oeste possui 6.611 metros e 62 pilares. A ponte do norte transporta o tráfego ferroviário, enquanto a ponte do sul é dedicada ao tráfego rodoviário. O tabuleiro da ponte tem 18 metros de altura livre, permitindo a passagem de navios menores. A partir da ilha de Sprogo, a conexão continua em 2 direções: a ponte leste para o tráfego rodoviário e o túnel leste para o tráfego ferroviário. A ponte leste, finalizada em 1998, é uma ponte suspensa de 6.790 metros entre Sprogo e Zelândia.
Ela possui um vão principal de 1.624 metros, tornando-se o terceiro maior vão de ponte suspensa do mundo. Seus pilares, com 254 metros, são as estruturas mais altas da Dinamarca. A Ponte Leste foi criada para tráfego rodoviário e possui altura suficiente para navios grandes passarem sob seu vão central. O Túnel Leste é um túnel ferroviário com mais de 8 quilômetros ligando Esproga à Zelândia. Isso faz dele o segundo túnel ferroviário mais longo da Europa, superado apenas pelo túnel do Canal da Mancha entre a França e a Inglaterra. Em sétimo lugar está a ponte Huzhou-Tong-Yangtze, sobre o rio Yangtze, em Jiangsu, China. Essa estrutura incrível é uma ponte combinada de ferrovia e rodovia e detém o título de travessia ferroviária mais a leste sobre o rio Yangtze. A construção da ponte começou em 2014 e ela foi oficialmente inaugurada em 2020. A ponte possui 2 níveis. O nível superior comporta uma rodovia de 6 faixas para a S19 Nantong-Wuxi Expressway, enquanto o nível inferior possui 4 trilhos ferroviários. Projetados para 200 km por hora, esses trilhos fazem parte da ferrovia Huzhou-Tong, com planos para integrar a futura ferrovia de alta velocidade Tong-Sudia-Yongi. A principal característica da ponte é seu vão estaiado, que se estende por 1.092 metros e é sustentado por 2 torres maciças, com 330 metros de altura. Há também um arco secundário com 336 metros de extensão. Uma ponte estaiada é um tipo de ponte em que o tabuleiro é diretamente sustentado por cabos presos a torres altas. Os cabos são organizados como um leque ou harpa, transferindo o peso do tabuleiro para as torres, que sustentam a carga. Em sexto lugar, temos a Ponte da Crimeia, a ponte mais longa da Europa. Já publicamos um vídeo detalhado sobre essa ponte há alguns anos, então, se você estiver curioso, não deixe de conferir. A Ponte da Crimeia atravessa o Estreito de Kerch, conectando a península de Taman, na Rússia, com a península de Kerch, na Crimeia. Esse grande projeto de infraestrutura inclui 2 pontes paralelas, uma rodoviária de 169 quilômetros e uma ferroviária de 181 quilômetros. Juntas, formam uma ponte de vigas caixa duplas paralelas com vão em arco treliçado. Uma ponte de viga caixa usa estruturas ocas em formato de caixa, normalmente de aço ou concreto, como vigas principais. Embora geralmente usadas em pontes em viga, vigas caixa também são empregadas em pontes estaiadas e outros tipos. A Ponte da Crimeia apresenta um vão em arco treliçado com sua seção mais longa, medindo 227 metros, e oferece uma altura livre de 35 metros abaixo dela. Para os navios que passam pelo estreito, a ponte rodoviária possui 4 faixas de tráfego, enquanto a ponte ferroviária acomoda 2 trilhos para trens. A construção iniciou em 2016, com a ponte rodoviária pronta em 2018 e a ferroviária em 2019. O viaduto Landwasser está em 5º lugar na nossa lista e é considerado uma das pontes ferroviárias mais icônicas do mundo. Um viaduto é um tipo específico de ponte composto por uma série de arcos, pilares ou colunas projetados para sustentar uma ferrovia ou estrada longa e elevada. Normalmente, um viaduto conecta 2 pontos de elevação aproximadamente igual, permitindo uma passagem direta sobre vales largos, rios, estradas ou outros obstáculos em áreas baixas. O viaduto Landwasser é uma estrutura de calcário de via única com 6 arcos, localizada entre Schmitten e Filisur, no cantão de Grisões, na Suíça. Ele atravessa o rio Landwasser e é uma estrutura emblemática da ferrovia Albula, que faz parte do patrimônio mundial, pertencente e operada pela ferrovia Raytheon. Projetado por Alexander Akatus, o viaduto foi construído de 1901 a 1902. Com 65 metros de altura e 142 metros de comprimento, ele apresenta uma curva bastante acentuada, com um raio apertado de 100 metros, o que contribui para a sua aparência. O viaduto é sustentado por 6 arcos, cada um com 20 metros de largura.
Apoiando-se em 5 altos pilares de calcário, sua alvenaria consiste em aproximadamente 9.200 metros cúbicos de calcário dolomítico, o que torna o viaduto Landwasser particularmente impressionante é seu apoio sudeste, que leva diretamente ao túnel Landwasser de 216 metros. A entrada do túnel é esculpida em uma face vertical de rocha, perfeitamente alinhada com o viaduto. Essa integração perfeita entre ponte e túnel foi um grande desafio arquitetônico e de engenharia na sua época. A ponte Yavuz Sultan Selim, em Istambul, também conhecida como a terceira ponte do Bósforo, está classificada em 4º lugar. A construção começou em 2013 e a ponte foi oficialmente aberta ao tráfego em 2016. Projetada pelo engenheiro suíço Jean-François Klein e pelo engenheiro estrutural francês Michel Villojou, é uma ponte híbrida estaiada e suspensa, um tipo de design raro e fascinante. Além de Istambul, esse design híbrido foi utilizado em estruturas icônicas, como a Ponte do Brooklyn, em Nova York, e a Ponte do Rio Krishna, na Índia. Agora, falando dos números, essa ponte tem 584 metros de largura, tornando-se uma das pontes suspensas mais largas do mundo. Ela se estende por incríveis 2.164 metros de comprimento total, com um vão principal de 1.408 metros e com 322 metros de altura, também é a 5ª ponte mais alta do mundo de qualquer tipo. A ponte tem 4 faixas para carros e 2 linhas férreas, sendo crucial para o transporte em Istambul. Em terceiro lugar, temos a ponte de Öresund, uma impressionante ponte combinada de ferrovia e rodovia que liga a Dinamarca e a Suécia através do Estreito de Öresund. Essa estrutura icônica é uma das maiores pontes da Europa a unir tráfego rodoviário e ferroviário no mesmo projeto. Estendendo-se por 7,9 quilômetros da costa sueca até a ilha artificial de Peberholm, no meio do estreito. A travessia é completada pelo túnel Drogden, uma conexão subaquática de 4 quilômetros até a ilha dinamarquesa de Amager. Por que um túnel foi incluído? A decisão de escavar parte da travessia, em vez de estender a ponte, foi estratégica. Isso evita interferência com o tráfego aéreo do aeroporto de Copenhague nas proximidades, garante uma passagem desobstruída para navios em qualquer clima e elimina problemas causados pelo acúmulo de gelo durante invernos rigorosos. A construção iniciou em 1995 e a ponte foi inaugurada em 2000. A ponte de Öresund tem 2 trilhos de trem sob 4 faixas de rodagem, todos sustentados por uma viga horizontal. Essa viga é sustentada por pilares de concreto espaçados a cada 140 metros ao longo da ponte. A seção central apresenta um design estaiado, com um vão principal de 491 metros, sustentado por 2 pares de torres de 204 metros de altura. Essas torres oferecem 57 metros de vão livre para navegação, embora a maioria das embarcações prefira usar o Estreito de Drogden, sem obstáculos, acima do túnel. Em segundo lugar, temos o viaduto Gulchi, uma obra-prima da engenharia do século XIX e a maior ponte de alvenaria do mundo. Localizada no estado livre da Saxônia, essa incrível estrutura atravessa o vale do rio Gulch, entre os distritos de Milau e Natkau. Ela foi construída como parte da linha ferroviária que conecta a Saxônia à Baviera. Quando foi construída, era não só a maior ponte de tijolos, mas também a ponte ferroviária mais alta do mundo. A obra iniciou com a primeira pedra em 1846. O projeto enfrentou desafios significativos, levando a uma única revisão dos planos originais. Por exemplo, a fundação sobre a qual a ponte seria construída mostrou-se menos estável do que se supunha inicialmente. O engenheiro-chefe Roberto Volk resolveu esse problema substituindo vários arcos menores no meio por um grande arco central. Essa modificação não só resolveu o problema estrutural, mas também aumentou o impacto visual do viaduto. O projeto foi concluído em 1851, resultando em uma estrutura icônica, feita com impressionantes 26 milhões de tijolos.
O viaduto Gulch mede 574 metros de comprimento e 23 metros de largura em sua base. Afunilando para 9 metros no topo, atinge uma altura impressionante de 78 metros, dominando o vale abaixo. O viaduto tem 98 arcos em 4 níveis. O superior conta com 29 arcos, sendo o maior com 31 metros de vão. A fabricação dos tijolos para o viaduto foi uma grande tarefa. Cerca de 20 olarias na linha férrea produziam 50 mil tijolos por dia para suprir a construção. A quarta ponte é o grande destaque da nossa lista. Esta icônica ponte ferroviária em balanço atravessa o Fértil Quarto, no leste da Escócia. Situada a 14 quilômetros a oeste do centro de Edimburgo. Finalizada em 1890, a ponte é símbolo da Escócia e foi eleita a maior maravilha artificial do país em 2016. Também é um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, projetada pelos engenheiros ingleses Sir John Fowler e Sir Benjamin Baker, e continua sendo uma das pontes ferroviárias mais impressionantes já construídas. Uma ponte em balanço é um tipo de ponte que utiliza vigas em balanço para sustentar sua estrutura. Essas vigas são ancoradas em uma extremidade e se projetam sustentando a viga central. Esse design equilibra de forma eficaz as forças de tração e compressão, tornando-o adequado para vencer grandes vãos sem a necessidade de suportes extensos. Piers, a quarta ponte, ilustra esse princípio perfeitamente, com seus enormes braços em balanço sustentando uma treliça central leve. Esse conceito foi demonstrado de forma famosa em 1887 pelo engenheiro japonês Kaishi Watanabe, que foi mostrado suspenso entre Fowler e Baker para explicar visualmente as forças em ação. A quarta ponte tem um vão total de 2.467 metros, transportando uma linha dupla de trem elevada a 457 metros acima da água na maré alta. Ela possui 2 vãos principais de 500 e 18 metros, 2 vãos laterais de 200 e 7 metros e 15 vãos de acesso de 51 metros cada. Cada vão principal consiste em 2 braços em balanço de 207 metros que sustentam uma treliça central de 107 metros. A superestrutura da ponte pesa impressionantes 51.324 toneladas, mantidas juntas por incríveis 65 milhões de rebites. As 3 enormes estruturas em balanço com 4 torres se elevam a 110 metros sobre pilares de granito, criando um design imponente e elegante. A construção da ponte começou em 1882 e foi concluída em 1890, com a inauguração oficial feita pelo Duque de Rothesay, o futuro rei Eduardo VII. A quarta ponte transporta a linha ferroviária Edimburgo-Aberdeen e é tanto uma infraestrutura funcional quanto um símbolo duradouro da engenharia. E esse é o fim da nossa lista. Muito obrigado por assistir e por nos acompanhar nessa jornada por algumas das pontes ferroviárias mais impressionantes do mundo. Adoraríamos ouvir sua opinião. Você concorda com o nosso ranking? Tem alguma ponte que você acha que deveria estar na lista? Conte pra gente nos comentários abaixo. Se achar que alguma dessas pontes merece um vídeo dedicado, onde aprofundamos mais na história e engenharia dela, avise! Fique à vontade para nos dizer qual delas. Sua opinião nos ajuda a criar conteúdos que você gosta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.